Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja conosco hoje. Então, viemos hoje e vamos cultuar o nosso Deus. Quero orar com vocês, irmãos, nesse momento. Então, agradecer pela presença de cada um de vocês aqui. E que possamos estar juntos em comunhão hoje com o nosso Deus. Feche seus olhos, então, e vamos agradecer. Senhor Deus, querido Pai amado, estamos aqui hoje, Deus, para reconhecermos, Deus, nossa pequenez, reconhecermos que somos fracos e dependemos de Ti totalmente, Deus, em nossas vidas. Obrigado pelo renovo desta manhã, Deus, que o Senhor trouxe a cada um aqui que necessita de Ti, veio Te buscar e entregar tudo de Ti, Deus. Queremos entregar tudo, nada pela metade, Deus. Viemos nos derramar aos Teus pés, Deus, e que possamos, Deus, adorar a Ti, reconhecendo Tua grandeza, reconhecendo que Tu és um Deus grandioso, e entregamos tudo em Tuas mãos, Deus, de coração, em nome de Jesus. E quem puder, então, nesse momento, irmãos, levantar, quem puder adorar, pode se colocar em pé e fique à vontade para adorar o nosso Deus. Oh,
nome, Jesus, neste momento entregamos tudo, sossegamos e esperamos em Ti, pois Tu é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, abra nossos corações nesse momento, iremos receber a palavra e queremos uma comunhão constante, diária, a cada minuto contigo, Deus, através do nosso Jesus Cristo. Em nome dele, amém. Gente boas, que dia maravilhoso. Como é bom estarmos aqui reunidos. É uma alegria poder rever alguns irmãos. Hoje eu não consegui cumprimentar todo mundo, mas vai um bom dia de atacado aí, tá bom? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração especial. E assim, tem algo que eu tenho orado a respeito já faz algum tempo, e tenho até dito essa frase para alguns irmãos. Nós precisamos aprender a discernir o corpo, as pessoas que estão ao nosso redor, a realidade da nossa igreja. Hoje, nós não vivemos um momento, digamos assim, ideal, por conta da pandemia, por conta da gente estar ainda se reunindo na garagem, nosso templo ainda não está pronto, e nós precisamos aprender a discernir esse tempo. Então hoje, eu me alegro, porque muitos pais vieram e trouxeram seus filhos e não usaram isso como uma desculpa para ficar em casa. Então eu quero dizer para você aqui de púlpito, isso vai ficar gravado. Você é bem-vindo com o seu filho. Traga ele. As crianças elas vão fazer um barulho, elas vão gritar, elas vão chorar, elas vão resmungar, mas isso faz parte do corpo. Eles não são um objeto que tu traz para o culto, não, eles são parte do corpo. As crianças não são o futuro da igreja, as crianças são o presente da igreja. Elas fazem parte da igreja. Obviamente que você, como pai, deve saber os limites do seu filho. Então, é um meio pelo qual também Deus nos força a atentar talvez para coisas que nós não estávamos atentando. Nesse momento eu quero orar pelas crianças. Então, se possível, os pais aí que tiverem, dá um abraço bem apertado no seu filho, aí pega na mão do seu filho, e nós vamos orar nesse momento pelas crianças. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Senhor, nós Te louvamos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, o fato de nós estarmos acordados revela que a Tua misericórdia, ela se renovou sobre as nossas vidas. E isso é muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, nós queremos Te agradecer porque a nossa igreja está cheia de crianças e vem mais a caminho. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Crianças vindo ao mundo e o Senhor enviando crianças à nossa igreja é uma forma do Senhor dizer a nós que não desistiu da gente. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos confiado novas vidas. Que cada pai, Senhor, e cada membro aqui dessa igreja entenda a sua responsabilidade para com os pequenos. Que nós possamos não dar um pouco, mas dar o nosso melhor em prol dessas crianças. Em nome de Jesus, abençoa elas, e ainda que elas não estejam compreendendo o todo que está acontecendo aqui, nós sabemos muito bem que elas são muito espertas e absorvem muito. Então, ó Deus, que desejar o Teu Espírito Santo esteja plantando no coração dessas crianças algo eterno. E que o Senhor dê ao coração dos pais um temor. Há uma responsabilidade muito grande em ensinar a criança no caminho que deve andar, para que depois de grande ela não se desvie. Que possamos entender que no âmbito espiritual, a ideia de faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é bobagem. Que nós possamos ser o exemplo para as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós oramos assim, com um forte e convicto Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gente boas, hoje então nós vamos dar início a uma nova série de sermões, Sofrimento, um método de Deus. E eu tenho a certeza que isso vem ao encontro do seu coração, porque você sofre. De alguma maneira ou outra você sofre. De alguma maneira ou outra você enfrenta algum tipo de sofrimento. Ou já enfrentou, ou vai enfrentar. A grande verdade é que a nossa vida, ela não é um mar de rosas. E eu acho que todos nós aqui já vivemos o suficiente para descobrir isso na própria experiência. A nossa vida não é um mar de rosas. João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz isso e deixa isso muito claro.
No mundo vocês terão aflições. Ele não está levantando uma hipótese. Ele está fazendo uma afirmação. No mundo vocês terão aflições. Mas, glória a Deus pelos mas da Bíblia. Mas, tenham bom ânimo. Alegrem-se, pois eu venci o mundo. A nossa alegria diante das circunstâncias, das adversidades, não está na gente ser um vencedor. Sabe, eu não estou aqui para dar um discurso a você que você é um vencedor porque levantou da cama hoje. Você não é. Você é um vencedor. Se há algo de vencedor em nós é porque Cristo venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Se a misericórdia de Deus se renova sobre nós a cada manhã, é porque é necessário que a misericórdia de Deus se renove a cada manhã. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Fora dele, bem pior do que perdedores. Então você não é um vencedor porque você levantou da cama hoje, estava aquela neblina, talvez você abriu a janela do seu quarto e viu assim, boa proposta para ficar na cama, né? Domingo de manhã. Você não é um vencedor porque você levantou da cama. Cristo venceu. Ele venceu o mundo. E a misericórdia dele se renovou sobre a nossa manhã, sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui essa manhã. Deus trouxe você aqui essa manhã. Não, eu fui convidado. Não, eu decidi. Tudo bem. Mas por trás de tudo isso, há um Deus soberano que te atraiu para cá essa manhã. Então, em nome de Jesus, não torne isso em vão. Abra o seu coração. Abra o seu coração que essa manhã, não porque sou eu que estou falando, não por causa dos louvores que nós cantamos, mas porque a palavra de Deus está sendo pregada. Eu tenho plena convicção de que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? O primeiro sermão, então, da nossa série é intitulado Quando Perdemos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vem antes de Atos. Esse é o nosso texto base. Vou dar um tempinho ainda enquanto eu ouço páginas. João capítulo 11. A partir então do versículo 17, nós faremos a leitura. João capítulo 11, a partir do versículo 17. A Bíblia então nos diz assim: Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou.
Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua viva e eficaz palavra. A Tua palavra que é mais afiada que uma espada de 2 gumes. A Tua espada que fere, que corta, não para nos ferir, mas para nos curar. A Tua palavra que fere os nossos corações para que haja cura dentro de nós. Espírito Santo, nós clamamos que essa manhã Tu fale conosco. Nos convença do nosso pecado. Nos convença da justiça. E nos convença do juízo. Espírito Santo, nos ajuda a compreender o que a Tua palavra tem para falar conosco essa manhã. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. 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 Gente, se você já foi em algum acampamento de adolescente, há muitos pastores que adotam uma prática para interagir com as pessoas e manter as pessoas acordadas. Normalmente eles pegam uma pistolinha de água e ficam atirando a pistolinha de água naqueles que dormem. Obviamente eu não vou fazer isso. Mas eu encorajo você a, se você estiver com sono, você levante, fique em pé, não tem problema nenhum. É melhor que você fique em pé do que você ficar cochilando aí e perder a pregação da palavra de Deus, que deve ser tida como algo extremamente importante nas nossas vidas. Ok? E você não vai ficar sozinho, porque eu vou estar de pé aqui também, tá bom? Gente, o início desse texto, do capítulo 11, então ali no versículo 1, provavelmente na sua Bíblia tem um título que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, ou a morte de Lázaro, enfim, nós conhecemos a passagem. É uma passagem bem conhecida, que até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, pelo menos já ouviram falar. De um Lázaro que ressuscitou. Há uma música muito conhecida que fala também, que tenta trazer a mensagem dessa passagem, desse texto. Então nós entendemos ali no versículo 1 que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele morava em Betânia com as suas 2 irmãs, que era Marta e Maria. No versículo 3 vai dizer: as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. O interessante é que quando Jesus ouve isso, ele diz que a doença de Lázaro não acabaria em morte. Isso diz lá no versículo 4. Fala que essa doença aconteceu apenas para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Lázaro e na vida daquelas pessoas. No versículo 5 nós vamos ver que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Porém, quando ele ouviu que Lázaro estava doente, intencionalmente ele fica mais 2 dias aonde estava. A morte, ela faz parte da vida. Quando perdemos, independente do que seja, nós sofremos. Esse texto ele fala sobre perder alguém para a morte. E isso é algo que eu e você estamos inevitavelmente
presos. Nós vamos perder pessoas para a morte. Pessoas ao nosso redor irão morrer. Pessoas queridas, pessoas da nossa família, pessoas que nós amamos. A morte, ela faz parte da vida. A verdade é que nós nunca estamos totalmente preparados para perder alguém. E isso se dá muito pelo fato de que muitas vezes nós nem falamos sobre isso. Nós nem conversamos sobre isso. Ainda que seja algo certo, a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. Por isso que quando acontece, nós nos vemos perdidos. Nós nunca estamos preparados para isso. E isso vem do fato de que nós não fomos criados, projetados inicialmente por Deus para experimentarmos a morte, ou perder alguém para a morte. Em Gênesis nós vamos ver que Deus criou Adão e Eva e deu uma ordem a eles, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que se comessem daquela árvore, certamente morreriam. A história você conhece muito bem, eles comeram, e até, de acordo com a história, com a tradição, a cultura, nós conseguimos até imaginar uma maçã mordida na nossa mente, né? Mas a Bíblia nunca disse que é uma maçã. Agora, é por conta dessa desobediência que a morte, então, ela entra no mundo. A morte física começa a fazer parte, então, da vida do ser humano. E não só a morte física, não só os dias dos seres humanos, então, passaram a terem dias limitados, mas também a morte espiritual. A separação de Deus. A separação da comunhão com Deus. Nós lemos no relato de Gênesis que Deus, a cada final do dia, a cada entardecer, eu gosto da forma como algumas traduções mais tradicionais, mais antigas, traduzem e dizem assim, na viração do dia. Sabe, o dia não terminava, não se iniciava outro dia, enquanto Deus não ia ter com Adão. Deus ia ao encontro de Adão. Era uma comunhão da qual nós hoje não temos, porque estamos separados por conta do pecado. Então o pecado ele traz a morte física, o pecado ele traz a morte espiritual, que é essa separação de Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e por isso não alcançam o padrão da glória de Deus. E glória aqui deve ser visto como presença, como comunhão com Deus. E por fim, se nos mantermos nessa morte espiritual ao longo da nossa vida aqui na Terra, nós seremos condenados então à morte eterna. A morte eterna é a linha de chegada de uma vida inteira na morte espiritual. Nós precisamos entender então que a morte é uma consequência do pecado. E é por isso que nós não sabemos lidar bem com isso. É por isso que nunca estamos totalmente preparados. Não importa se o médico deu 3 meses e a pessoa que você ama já viveu 1 ano a mais. Não importa, você não está preparado. Não totalmente. Não importa se a pessoa ao seu lado, um ente querido, tem 120 anos. Não importa. Você não quer perder. A dor fica. Por quê? Porque o pecado causou isso. Essa dor que nós sentimos aponta para o fato de que nós não fomos formados inicialmente para isso. O pecado bagunçou tudo. O pecado é o grande problema. O pecado é o maior agente do sofrimento nessa terra, nas nossas vidas. Geralmente, quando nós perdemos alguém, seja para a morte, ou seja até mesmo do relacionamento, da comunhão, da amizade, da fraternidade, da confiança. Quando nós perdemos alguém, sempre fica aquele sentimento de dívida. Fica o sentimento de eu devia ter feito mais. Mas a verdade é que esse sentimento só nos mostra, só nos revela que nós somos de fato insuficientes. Nós nunca seremos perfeitos, não aqui na terra. A nossa esperança está lá naquilo que Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21 vão nos afirmar. A minha cidadania, a minha pátria está nos céus, da onde eu aguardo com grande esperança, com grande expectativa, a vinda do Filho de Deus, que nos tomará para si, e aí seremos como Ele é.
A nossa esperança está lá, aí nos tornaremos como Ele é. Lá encontraremos a perfeição. Aqui é luta até o final. Aqui enfrentaremos o sofrimento. Aqui a nossa vida será marcada por perdas. Nós iremos perder. E isso talvez vem batendo de frente, vem contra tudo aquilo que você tem ouvido por aí. Aonde você é um vencedor, aonde tudo vai dar certo, onde pense positivo, olhe para dentro de si e encontre uma energia vencedora. Encontre no universo, se você desejar as coisas boas vão acontecer. Mentiram para você. Satanás tem colocado essas ideias na sua cabeça e tem tentado entrar no seu coração através disso. Fuja disso. A nossa vida será marcada sim por sofrimentos. E antes de nós entrarmos propriamente no texto base do sermão de hoje, eu quero convidar você, deixa esse texto marcado. Quando eu digo texto base, é o texto que deve ficar marcado. Mas eu quero convidar você a abrir em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você estava em João, em Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e o 5. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5 nos diz assim: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Jesus suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. A grande verdade é quanto mais sofremos pela causa de Cristo, quanto mais sofremos por lutarmos nessa batalha, em sermos fiéis a Jesus, mais graça, mais presença, mais favor de Deus será derramado sobre nós. Isso não é para que eu e você sejamos então muito abençoados, mas para que sejamos muito abençoadores. As aflições, os sofrimentos na nossa vida não são um fim em si mesmo, mas são para que, curados então desses sofrimentos, nós possamos curar a outros. Eu estou lendo um livro e quero indicar aqueles que têm o hábito de leitura, e quem não tem, desenvolva o hábito da leitura, não só da Bíblia, mas de bons livros, da Elisabeth Elliot. Ela escreveu um livro chamado O Sofrimento Nunca é em Vão. Fantástico. Fica a dica, em outro momento, se você quiser, a gente pode conversar melhor sobre isso. Daí me procure fora daqui. Mas eu ainda quero mencionar uma frase de uma música que eu tenho como uma das minhas músicas favoritas, do Rodolfo Abrantes, que ele diz que das minhas feridas saia poder para curar. O sofrimento na nossa vida vem para isso. O sofrimento na vida do cristão, ele não vem para destruir o cristão, mas sim para que através desse sofrimento, graça sobre graça seja derramada sobre a sua vida. E com essa graça, então, ele transborde na vida dos outros. O sofrimento nunca é em vão. Os sofrimentos que você tem passado e tem permanecido fiel em Cristo não são um fim em si mesmo, mas é para que através desses sofrimentos você possa ser um instrumento na vida de outros. Voltando para o texto de João, o nosso texto base. A partir do versículo 20, nós vemos então o encontro com Marta. Nós vemos um encontro de Jesus com Marta. Jesus descobre que Lázaro estava doente, e o texto é categórico em nos afirmar
que Jesus amava muito aquela família. Amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E nós estamos falando de Jesus. E se Jesus dizia que amava, se Jesus tinha eles como amigos, nós devemos, no mínimo, esperar que era uma amizade verdadeira. Não era uma amizade que diz que é amigo, mas não é. Que está junto só para o churrasco e não para arroz, feijão e ovo. Mas era um amigo de verdade. Jesus então chega na entrada do povoado e nós vemos que Marta vem correndo ao seu encontro. Versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta já chega dizendo a Jesus então: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus vai dar para o Senhor aquilo que o Senhor pedir. O que está nas entrelinhas aqui? O que Marta está sugerindo que Jesus fizesse? Ressuscitasse Lázaro. Jesus chegou, ela foi ao encontro de Jesus, correndo, desesperada, nem esperou Jesus entrar no povoado. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, e eu sei que agora, se o Senhor pedir, Deus vai lhe atender. Marta provavelmente faz aqui uma insinuação do que Jesus deveria fazer. Nós vamos entender num outro texto, e isso fica um pouco mais claro. No versículo 23 e no versículo 24, Jesus responde então a Marta: sim, seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta, talvez, assim como eu e você, não se contenta com uma declaração ambígua, não se contenta com uma declaração assim superficial de Jesus. Ela quer ter o controle da situação. Sim, Senhor. Versículo 24. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Como que esperando então e conduzindo aquele diálogo para que Jesus dissesse: não, ele vai ressuscitar hoje. No versículo 25, nós vemos então Jesus insistindo em mostrar a Marta que a ressurreição para Lázaro seria algo para o tempo presente e não só para o futuro. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Jesus está sendo ainda mais claro com Marta. Essa afirmação de Jesus, ela se aplica sim à ressurreição no último dia. A ressurreição dos mortos quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. A Bíblia fala claramente sobre isso. Leia 1 Coríntios capítulo 15. E se você tem alguma dúvida acerca disso, essas dúvidas irão desaparecer. É inegável a ressurreição dos mortos. Para então subirem ao céu com Jesus e receberem seu corpo glorificado e viverem a eternidade com Deus. Faz essa anotação aí, 1 Coríntios 15, não deixa de ler. Esse texto se aplica sim a isso. Mas o que nós vemos então é Marta querendo ouvir isso de Jesus. Eu quero que isso aconteça hoje. E ainda que Jesus então está respondendo a Marta, está insistindo em mostrar para Marta que aquilo aconteceria no tempo presente, nós vemos que Marta responde no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. No versículo 28, em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer falar com você. Marta, o discurso de Marta é de alguém que crê no poder de Jesus, mas parece ter ido buscar reforço. Parece ter ido buscar reforço para dizer assim: parece que Jesus não entendeu ainda. Eu queria que Jesus dissesse que hoje, que ele me garantisse que hoje o nosso irmão iria ressuscitar. Em nenhum momento, e isso é apenas uma suposição, nós não temos como saber se Jesus pediu para que Marta chamasse Maria, ou Marta apenas vai e chama Maria então para que
Maria fosse até Jesus. O que eu duvido muito, porque Jesus permaneceu no mesmo lugar, ele ainda não entrou no povoado. Nós temos aqui uma Marta que crê no poder de Deus, assim como eu e você. Você crê no poder de Deus. Mas muitas vezes nós temos a tendência de querer conduzir e ficar questionando e perguntando até que Ele nos diga exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Nós cremos no poder de Deus. Mas às vezes a gente quer ficar vendo provas e provas e provas. Não é o suficiente uma declaração dele. Não é o suficiente a sua palavra. Nós queremos mais provas. Nós queremos mais provas. Em certo momento, Jesus conversando com os fariseus, aqueles que se colocavam em oposição a Jesus, e falava assim, ó, mestre, vem cá, qual é o sinal milagroso que tu vai fazer para que a gente creia em ti? Jesus vai dizer, ó geração incrédula, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jesus aponta lá para o profeta Jonas, que passou então 3 dias dentro da barriga do peixe, e depois então é cuspido na beira da praia. Jesus está dizendo que aquilo de lá, dentro da revelação progressiva, é uma tipologia que aponta para aquilo que Cristo iria fazer, morrer e ressuscitar no 3º dia. O que Jesus está dizendo? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser aquele que eu vou ser entregue nas suas mãos, eu vou morrer e vou ressuscitar. Esse é o sinal que vocês precisam. Vocês não precisam de mais nada. Mas eu e você ainda somos pessoas que ficam caçando respostas, caçando profecias. As redes sociais estão inundadas de falsos profetas e profecias sensacionalistas, onde até o título do vídeo já chega assim, já é encaminhado, veja o que vai acontecer, tudo em caps lock, tudo em caixa alta, letra maiúscula. O Brasil vai parar, olha o que disse esse profeta. Bom, mas se eu não preciso disso, eu preciso do que a palavra me ensina, eu preciso do que a palavra me diz. Eu não estou dizendo isso como alguém que não crê que Deus pode falar especificamente com alguém para que converse especificamente com outra pessoa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode dar um entendimento ao coração de algum de nós, para que a gente chegue num outro irmão e diga assim, meu irmão, estava em oração e Deus me lembrou de ti. E me veio essa situação, me veio esse sentimento, tu está bem, eu posso orar por ti? Eu creio nisso. O Espírito Santo se move entre nós, o Espírito Santo opera dentro da igreja. Agora nós não podemos ficar correndo atrás de respostas e querendo controlar aquilo que Jesus está falando ou fazendo. Há um contraste entre o encontro de Marta e o encontro de Maria. Após Marta dizer então que Maria deveria ir até Jesus, Maria prontamente vai. No versículo 29, nós vamos ver, Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Era de costume os enlutados receberem na sua casa, então, amigos, parentes e até pranteadores profissionais. É tipo assim, quanto mais gente estiver chorando pelo morto, mais parece que ele era importante, mais parece que ele era querido, será lembrado. Então havia até naquele caso, não sabemos se é o caso de Marta e Maria, provavelmente não, mas havia naquela época então pessoas que contratavam profissionais para ir no velório e chorar, para mostrar que a pessoa que morreu era querida. O que precisaria acontecer para que você saísse do culto fúnebre de um familiar seu? Nós temos aqui uma situação extrema, dolorosa, mas quando Maria escuta, o mestre está lá fora e está querendo falar contigo, ela larga tudo o que estava fazendo, ela deixa as pessoas na sua casa e vai ao encontro de Jesus. Meus irmãos, visita na minha casa, domingo vem para o culto. Ou não me visita. Muitas vezes,
nós criamos a nossa rotina de tal forma que sempre há empecilhos para estarmos congregando. Sempre há empecilhos para orarmos. Sempre há empecilhos para jejuarmos. Sempre há empecilhos para lermos a palavra de Deus. Porque nós estamos moldando a nossa rotina de tal forma de que tudo é mais importante do que o Senhor está te chamando. Enquanto Marta escuta que Jesus estava querendo se encontrar com ela, ela larga tudo aquilo. Você consegue perceber o ambiente que ela estava? Pessoas queridas que tinham vindo de longe. Ela larga tudo e vai até Jesus. É uma boa lição para nós, para entendermos que há alguém maior do que aquela situação. Há alguém maior do que todas as situações. Há alguém que é mais digno da nossa atenção, independente da situação. E eu não estou aqui pregando um legalismo. Eu sei que há circunstâncias específicas onde você não poderá estar aqui. Mas nós não podemos colocar essas circunstâncias acima do nosso relacionamento com o Senhor. E lá no seu coração, no fim das contas, é só você que sabe se você tem tornado as circunstâncias mais importantes daquele que lhe chama. Não sou eu que vou definir isso. Você sabe. E nesse momento, o Espírito Santo lhe constrange a respeito disso. Talvez devemos mudar radicalmente a nossa rotina e a forma como nós organizamos a nossa vida. No versículo 32, nós vemos então que há um contraste entre a postura de Marta com a de Maria. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que mais? Não, é isso mesmo. É uma pergunta retórica. E o que mais? Nada, não tem nada. Ela simplesmente se joga aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não há uma insinuação de que se tu pedir alguma coisa, eu sei que Deus vai fazer. Há um contraste porque Maria chega diante de Jesus com a seguinte postura: Mestre, o Senhor está aqui e isso basta. Se o Senhor tivesse chegado antes, eu sei que o Senhor poderia ter mudado a situação. Mas o que aconteceu, aconteceu. O Senhor está aqui agora e isso basta. Já não importa mais o que aconteceu. Ela se lança aos pés de Jesus. A postura de Marta, então, é de alguém que está prostrada aos pés de Jesus. Não é aquela Maria louca que chega correndo na frente de Jesus dizendo: Jesus, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas se tu pedir alguma coisa, o Pai vai lhe dar. Não. É prostrada aos pés do Senhor. Jesus, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ela crê no poder de Jesus da mesma forma que Marta, da mesma forma que eu e você cremos, mas a postura de Maria é de rendição, a postura de Maria é de submissão. Senhor, eu me prostro. A gente precisa entender o que significava se ajoelhar diante de alguém naquela época. Era profunda, perfeita, total submissão, sujeição. Eu me coloco aos teus pés, entendendo que aquele que está diante de mim é muito maior. Tem total autoridade sobre mim, por isso eu me prostro. Essa é a postura de Maria. Há um contraste enorme entre a postura das duas. E talvez há um contraste enorme entre a postura de Maria e a nossa. Que muitas vezes nós chegamos diante de Deus apenas exigindo coisas, correndo. Não que as necessidades não sejam reais, mas mais preocupados com aquilo que Deus pode fazer e de fato tem poder para fazer, do que com a sua presença. O Senhor está aqui, isso basta. Ainda que meu irmão não ressuscite, ainda que quando eu perca algo e não venha a recuperar, já não importa, o Senhor está aqui. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta.
A melhor tradução desse versículo nós encontramos na NVI. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor. Qual é a nossa postura diante do sofrimento? Quando nós perdemos algo ou perdemos alguém, como reagimos? Chegamos diante de Deus correndo, exigindo coisas? Ou chegamos diante de Deus reconhecendo quem Ele é e se contentando com isso? Se contentando com a sua presença. O fato de chegarmos diante de Deus exigindo coisas só revela que nós não entendemos quem é quem nessa conversa. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é o soberano sobre céus e terra. Ele chama as estrelas pelo nome e elas respondem e vão até Ele. Ele fez o sol, a lua. Ele disse ao mar, até aqui, e daqui não passe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada nessa terra que Ele não possa olhar e dizer, isso é meu. Não há nada em toda a criação que não dependa totalmente dEle. Ele sustenta o mundo com a palma da sua mão. Ele mede as águas dos oceanos com a concha da sua mão. Ele é Rei, Ele é Senhor. Quem somos nós para chegarmos diante de Deus correndo e exigindo coisas? Ainda que em sofrimento, importa quem Ele é e não quem nós somos. Porque quem nós devemos ser, nós só descobriremos quando nos contentarmos com Ele, com quem Ele é. A partir do versículo 33, nós vemos a compaixão de Jesus. O choro de Jesus não é de desespero. Ele não é o choro de alguém que perdeu a esperança. O termo no original, aqui por trás do choro de Jesus, nos traz a ideia de lágrimas silenciosas. Isso deveria mexer conosco, porque aquele que nós cantamos, o autor da vida, é aquele que está se compadecendo de amigos e chorando junto com eles. Hebreus capítulo 2 vai dizer que Ele se fez homem, Ele se fez carne e Ele entendeu o que é sofrer as nossas dores, para que pudesse nos ajudar nas nossas tentações. Nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, nós não temos um Deus que em meio ao sofrimento nos abandona. Pelo contrário, nós temos um Deus que se fez carne e veio ao mundo, viveu entre nós e chorou conosco, sofreu conosco. Isaías vai nos apresentar a profecia ali do servo sofredor, uma ovelha muda que vai ao matadouro e morre em nosso lugar, um servo que sofre. Nós não temos um Deus que não se compadece da gente no meio do sofrimento. Nós temos um Deus presente, o nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não nos abandona. Um Deus que sabe o peso e o grito que há numa lágrima, muitas vezes no escuro, escondido, sem ninguém para enxugar. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus não é um Deus que nos abandona no meio do sofrimento. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever no Salmo 139. Senhor, Tu sabe quando acordo e quando adormeço. Senhor, Tu sabe quando levanto e quando descanso. Senhor, Tu conhece a palavra antes dela me sair da boca, ela já é conhecida por Ti. Senhor, Tu me cerca por trás e pela frente. Senhor, aonde poderia eu me esconder do Teu Espírito? Poderia tomar as asas da alvorada e subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Poderia me esconder no mais profundo abismo, fazer a minha cama na sepultura, lá também o Senhor está. Um Deus conosco, um Deus que não nos abandona. Nesse momento nós temos um Jesus chorando, não desesperado,
mas compassivo. Um Deus que olha e entende as nossas lágrimas. No versículo 36, nós vemos as pessoas percebendo o quanto Jesus amava Lázaro, pelo fato dele estar chorando. E é isso que nós precisamos entender. O amor, a compaixão de Jesus por Lázaro e por aquela família. No versículo 37, porém, nós percebemos que no choro de Jesus algumas pessoas enxergam impotência diante da morte. O sofrimento, muitas vezes, é visto como falta de Deus. Quando, na verdade, quando nós estamos sofrendo, é Deus soberanamente permitindo isso e agindo através disso. O grande evangelista do século passado, Billy Graham, vai dizer que o cristão ele não deve se surpreender em sofrer, porque na verdade ele é o único plenamente capacitado para lidar com o sofrimento, porque ele tem a Cristo. Deus não nos abandona no meio do sofrimento. A partir do versículo 38, nós vemos então a realização do milagre. Jesus, em alto e bom som, diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ouve o meu pedido. Jesus não disse isso porque ele precisava dizer ou porque estava precisando pedir algo para o Pai. Ele sabia que o Pai iria realizar aquilo. O Pai sempre ouvia a Jesus porque Jesus sempre operava na vontade do Pai. A Trindade é uma comunhão plena. Não há uma briga, não há uma oposição. Mas Jesus pede ao Pai para que Ele faça isso para que as pessoas ali cresçam. Tanto é que quando Marta insiste com Jesus dizendo: Mestre, ele já está lá há 4 dias, está cheirando mal. Jesus vai dizer: eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Nós precisamos crer em Jesus para provar e ver a glória dele em meio ao sofrimento. Não importa o tamanho do sofrimento. Aqui nós estamos falando sobre um dos casos que todos nós iremos passar, talvez mais doloroso da nossa vida, que é a morte. Jesus está ali. Jesus está presente. Se crermos, veremos a sua glória em meio ao sofrimento. Agora, qual é o segredo para isso? Eu quero convidar você a voltar um livro. Você está em João, você volta para Lucas. Lucas, capítulo 10. Do versículo 38. Lucas 10, versículo 38. O texto nos diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Aqui é a primeira vez que Jesus encontra com Maria e Marta. É aqui que nasce a amizade de Jesus com Maria e Marta. Aqui é um dia comum. É o dia de hoje que eu e você talvez nos encontramos, um dia comum. Onde você não tem motivos para estar pulando de alegria, se bem que receber Jesus na sua casa era
torna isso um dia especial. Mas é um dia comum. Você não viveu nada para estar pulando de alegria e nem sofreu uma grande perda para estar lamentando e chorando. É um dia comum. Mas no dia comum, nós vemos mais uma vez um contraste. No versículo 39, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. No dia comum, no cotidiano, Maria estava aos pés de Jesus aprendendo dele. No versículo 40, nós vemos que no cotidiano, no dia comum, Marta estava ocupada com coisas importantes, mas não essenciais. No dia comum, nós vemos que Maria já estava aos pés de Jesus. Agora eu quero que você volte comigo para João. Não o capítulo 11, mas o 12. Um capítulo à frente de onde estávamos. João 12, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pregou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. No dia do sofrimento, nós vemos Maria aos pés de Jesus e Marta dizendo o que Jesus devia fazer. No dia comum, nós vemos Maria aos pés de Jesus e Marta dizendo o que Jesus deveria fazer. No dia festivo, no dia alegre, nós vemos mais uma vez Marta ocupada com coisas importantes, mas abandonando aquilo que era essencial, porque nós encontramos mais uma vez Maria aos pés de Jesus. E muitas vezes eu e você somos como Marta e também como Judas Iscariotes. Nós olhamos para as pessoas fazendo o essencial e dizemos: alguém tem que fazer o importante. E nos ocupamos com isso e usamos isso como desculpa para não estarmos aos pés de Jesus, para não estarmos nos humilhando em seus pés. Nós precisamos entender que se buscarmos o essencial, o importante vai acontecer. Vai acontecer. A nossa maior necessidade é Jesus. Diante do sofrimento, quando perdemos, então, há duas posturas que podemos adotar. Primeiro, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, seria diferente. Mas agora já não importa mais. O Senhor está aqui. É uma submissão aos planos de Deus. É uma submissão ao Deus soberano que opera mesmo em meio ao sofrimento e através do sofrimento. Nós precisamos entender que até mesmo quando Satanás ganha liberdade para agir em nossas vidas, é Deus trabalhando. Eu gosto da forma como Lutero, o grande reformador, nos traz isso. Ele diz que quando o diabo trabalha, Deus trabalha. O diabo é o diabo de Deus. Ele usa uma figura para ilustrar muito interessante. Ele diz que o diabo ele é o cachorro de Deus, é o cão
de fato. Quando Deus deseja disciplinar uma nação, executar juízo ou disciplina sobre alguém, Ele diz: pega a Totó. E o cachorro vai lá e pega. E com apenas um grito, uma chamada, ele vem com o rabinho entre as pernas e senta quietinho do lado mais uma vez. Todas as coisas, Deus está trabalhando. Deus não perde o controle de nada. Ainda quando Deus permite que Satanás haja em nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho melhor no último sermão dessa série. É Deus trabalhando. Deus e o diabo não estão numa batalha cósmica onde há duas forças iguais batalhando. Não, Deus é soberano. Então há duas posturas que nós podemos ter. Já não importa mais o que aconteceu, o Senhor está aqui. Eu tenho a Ti, Jesus, e nada mais importa. A outra postura é: será mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Será mesmo que Ele é poderoso? Por que Ele não pôde evitar isso? Qual é a sua postura diante do sofrimento? Qual é a sua postura quando você perde? É um contentamento com a presença de Jesus ou é um questionamento, assim como Marta dizendo que ele deveria ou não fazer? Nós precisamos considerar que Marta e Maria, elas enfrentam a mesma dor. Elas estão na mesma circunstância, mas reagem de formas diferentes. A alegria na adoração em meio ao sofrimento só é possível quando ela já existir sem o sofrimento. Você não vai se alegrar na adoração ao Senhor em meio ao sofrimento se você não aprender a adorar a Deus e se alegrar, se contentar com Ele no dia comum, no dia de hoje. Nós precisamos parar de buscar a Deus apenas como se fosse o 190. Quando acontece uma emergência, quando você está em apuros, a alegria na adoração em meio ao sofrimento só é possível se ela já existir sem o sofrimento. No sofrimento é hora de provar e ver que o Senhor é bom. No sofrimento você não conhece um Deus novo. No sofrimento você experimenta um Deus que você já conhece. É por isso que o sofrimento revela. O sofrimento nos expõe. Porque o sofrimento mostra o Deus que nós temos. O sofrimento mostra o Deus que nós conhecemos. Se Ele é um Deus grande que ultrapassa as circunstâncias, ou Ele é um Deus pequeno que não merece a nossa confiança quando nós perdemos o controle das coisas. Qual é a sua reação quando você perde? O sofrimento prova e revela a nossa fé. Certamente não permaneceremos em pé diante das perdas se hoje não estivermos prostrados aos pés de Jesus. Maria nos ensina uma lição preciosa. No dia comum, aos pés de Jesus. No dia do sofrimento, aos pés de Jesus. No dia da alegria, aos pés de Jesus. Meus irmãos, eu quero ouvir você me responder agora. Qual é o nosso lugar? Meus irmãos, eu quero muito ouvir você me responder agora. Qual é o nosso lugar? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo grave isso em nossos corações. O nosso lugar é aos pés dele. E é o melhor lugar para se estar. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Senhor, nós te louvamos porque tu é bondoso conosco. Nós te louvamos porque nós estamos nas mãos de um Deus perdoador e gracioso. Um Deus que não nos abandona no meio do sofrimento, mas um Deus que opera em meio ao sofrimento. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Grava essa convicção nos nossos corações, que quando perdemos, o Senhor continua sendo suficiente. Que quando perdemos, o nosso lugar é aos teus pés. Quando ganhamos, o nosso lugar é aos teus pés. E naquele dia manso, o dia tranquilo, o dia do cotidiano, o nosso lugar é aos teus
pés. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê uma nova perspectiva diante do sofrimento. Que possamos encarar isso como uma oportunidade para receber da Tua graça e derramar da Tua graça sobre as pessoas ao nosso redor, especialmente aos irmãos da nossa igreja. Que o Senhor desenvolva aqui na nossa igreja, Senhor, relacionamentos verdadeiros e profundos. Usa as nossas vidas para sermos agentes de transformação, agentes de bênção um na vida dos outros. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Como você já deve ter percebido, nós iremos celebrar a ceia essa manhã. Há um mês atrás, e quem não ouviu, quem não esteve aqui ou não ouviu o sermão, eu indico você ir lá no canal da igreja e assistir à exposição sobre a ceia do Senhor. Então hoje nós vamos fazer algumas considerações apenas lembrando dos pontos que nós consideramos naquele dia. A Bíblia nos ensina que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. A ceia é uma ordenança que Jesus deixou para a igreja. A ceia representa o corpo e o sangue de Cristo que foi moído e entregue por nós. Pastor, eu posso participar da ceia? Não sou eu que digo se você pode ou não participar da ceia. A Bíblia diz se você pode ou não participar da ceia. A ceia representa uma aliança com o Senhor Jesus. A ceia representa, ela aponta para 3 aspectos da nossa vida: passado, presente e futuro. E eu quero ler com você o texto, a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Há muitos lugares, eu não sei se você já teve o azar de participar alguma vez em alguma igreja, onde a ceia é tratada apenas como um anexo do culto. A gente faz o culto e lá no fim a gente faz a ceia porque é uma ordenança. Na nossa igreja não é assim. Nós entendemos que é uma ordenança e isso tem um valor especial. Nós celebramos a vida, a morte e a vida de Jesus através da ceia. E isso não pode ser feito de qualquer jeito. Há reverência, há temor, há um desejo pela presença de Jesus nesse momento. Tito capítulo 2, no versículo 11, então diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. O aspecto passado. A graça de Deus foi revelada e traz salvação. Você crê em Jesus? Você creu em Jesus? Você rendeu o senhorio da sua vida a Jesus? Você reconheceu Ele como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Ele é aquele que manda e desmanda na sua vida? Você o consulta para as decisões importantes da sua vida? Se nós tivéssemos como colocar uma linha do tempo aqui da sua história, é possível perceber que houve uma ruptura, que é um antes e um depois. Jesus Cristo entrou na sua vida, Ele o encontrou, Ele o achou e o chamou para si. Transformou, você experimentou uma regeneração. A graça foi revelada a você e lhe trouxe salvação. Isso é verdade em sua vida? Você vive isso? Você consegue olhar para o seu passado e dizer: Jesus é o meu Senhor. Aquele sangue escorreu, aquele corpo foi moído por mim. Era meu lugar, Senhor. Eu sou pecador. Era meu lugar. Houve redenção para a minha vida naquela cruz. No Calvário, Cristo me encontrou, me chamou e me redimiu. A graça se revelou a você. Você foi salvo, meu irmão.
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: no momento da ceia, cada um examine-se a si mesmo. Olhe para si. Mas entenda que o seu autoexame, ele não é suficiente em si. Porque muitas vezes, baseado na sua própria justiça, você pode afirmar: sim, sou salvo. Às vezes só porque apresentou uma melhora. O inferno está cheio de gente que foi melhor para lá. Está cheio de gente boa no inferno. Moralmente boa. Com uma ética infalível. Salvação não é sobre tornar pessoas melhores, mas é sobre tornar novas pessoas. É a regeneração. É o novo nascimento. Talvez o autoexame não é suficiente, você precisa clamar por um exame do alto. Como o salmista Davi. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho da justiça. Olhando para trás, você consegue ver que houve uma ruptura? A graça se revelou a mim e me trouxe salvação. A ceia aponta para um tempo presente. O versículo 12 desse texto que nós lemos diz: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Aquilo que aconteceu no passado precisa necessariamente impactar o seu presente. Você tem abandonado o seu estilo de vida ímpio e os seus prazeres pecaminosos? Nesse mundo, não apenas pensando, não, um dia lá no céu eu vou ficar sem pecado. Nesse mundo você tem lutado contra o pecado? Você tem abandonado o pecado? Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Piedade. Uma entrega ao Senhor. O seu hoje é impactado pela salvação. Você vive salvação hoje? Hoje você está andando de acordo com a vontade de Jesus? A ceia aponta para um aspecto futuro. O versículo 13 diz: enquanto. Devemos viver assim, hoje, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado à prática das boas obras. A ceia, ela aponta para o futuro. Você anseia pela volta de Jesus? Você vive assim enquanto aguarda a volta de Jesus? Não faz sentido você participar da ceia se você não faz parte do corpo de Cristo. Se você não crê em Jesus. Não faz sentido você participar da ceia se você não olha para trás e vê que houve salvação. Se você olha para o seu hoje e vê que você está vivendo de acordo com isso. E se você olha para frente e vê que a única coisa, o seu maior anseio é a volta do Senhor Jesus. Participa da ceia, pois então, aqueles que entendem e vivem isso. Quando a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que come sem discernir o corpo, come para a sua própria condenação, está dizendo que aquele que come sem entender essas coisas, sem entender o corpo do qual ele está participando. Se ele não entende essas coisas e participa com consciência disso, ele está comendo para a sua própria condenação. Não é para a minha. A Bíblia não diz que é o pastor que deve definir se você deve ou não tomar ceia. É você. Se você crê em Cristo. Se isso é real na sua vida. Se não é, Jesus chama você ao arrependimento. Há salvação disponível para você. Há graça disponível para você. Se você hoje está em pecado, se hoje você entende, não, eu sou salvo, mas estou afastado, estou em pecado, a instrução do apóstolo Paulo é: examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice.
porque o seu pecado não é maior que o perdão de Jesus. O seu pecado não lhe separa do amor de Cristo. Arrependa-te. Arrependa-se do seu pecado e celebre o corpo que foi moído e o sangue que foi derramado por nós. Enquanto os nossos irmãos nos conduzem em mais um louvor, eu quero convidar você que vai participar da ceia, você que entende essas coisas, então que você venha aqui à frente enquanto eles cantam e pegue aqui então o seu cálice, o seu kit, que foi fabricado justamente para esse tempo de pandemia. E venha com temor e reverência, refletindo sobre isso, fazendo esse autoexame. Não trate isso como um anexo ao culto ou apenas uma atividade. Nós estamos celebrando a morte, ressurreição e a esperança da volta de Cristo. Amém? Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, sorte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos, a chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, Jesus. A Bíblia nos ensina que o corpo de Cristo recebeu o castigo, a ira de Deus contra o pecado. O castigo que era meu e que era seu. Eu quero convidar um voluntário nesse momento a orar e agradecer a Deus pelo corpo de Cristo que foi entregue em nosso favor. Por favor, alguém que é grato a Deus, nos eleve em oração nesse momento. Senhor Deus, querido Pai amado, obrigado, Deus, por este dia, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado porque nenhum pecado é maior que o teu amor, nada supera isso, Deus. Estamos aqui quebrantados, Deus, estamos derramados aos teus pés, pois tu é o nosso Deus, tu é quem nos conduz, Deus. Então estamos aqui para te seguir, Jesus, em qualquer situação, em qualquer momento, Deus. Estamos aqui porque tu é o nosso porto seguro, tu é nosso Deus. Em nome de Jesus, obrigado por este dia, Deus, obrigado por esta igreja. Amém. Amém.
A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. E o sangue representa então a remissão dos nossos pecados. Aquele sangue nos cobre, aquele sangue nos perdoa, aquele sangue nos justifica. Eu quero convidar um voluntário que ore nesse momento, agradecendo e louvando a Deus pelo sangue que foi derramado em nosso lugar. Senhor Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, Pai, porque um dia, Senhor, o Senhor entregou o teu Filho, Pai, para que pudéssemos ser perdoados, Pai, para que pudéssemos estar perto de Ti, Pai, e ter salvação, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque hoje nós podemos viver, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Podemos ter aquilo que muitos dos profetas, nossos irmãos, aguardavam, Pai, e hoje nós temos, Pai, que é o Teu Espírito, Pai, agindo em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho amado. Obrigada, Senhor Jesus, por ter se entregue por nós. É o que nós oramos, Pai, como Teu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos participar então daquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Senhor, obrigado porque Tu não nos deu. O Senhor não enviou uma segunda chance, o Senhor enviou o Seu Filho. Porque se essa salvação estivesse nas nossas mãos, nós teríamos estragado tudo de novo. Obrigado pela Tua graça que foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Senhor, obrigado por esse corpo que foi moído em nosso favor, que foi amassado, que recebeu em si a ira contra o pecado. Senhor, obrigado por esse sangue que foi derramado. E esse sangue nos alcança, esse sangue nos purifica de toda a injustiça e perdoa-nos de todo o pecado. Obrigado porque há salvação disponível para nós. Obrigado porque não é por nosso mérito. Portanto, Senhor, nós queremos louvar e honrar o Teu nome nesse momento. Obrigado pela salvação que o Senhor operou nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado porque Tu tem operado grandes coisas em nosso meio. E nós sabemos que ainda vem muito mais. Nós ansiamos, ó Deus, pela Tua presença. Queremos, ó Deus, logo a Tua volta. Mas enquanto isso, nós queremos viver plenamente a vida que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Queremos ser armas poderosas em Tuas mãos, Senhor, aqui nessa terra. Que a celebração da ceia não seja só um memorial simplesmente, apenas um anexo do nosso culto, mas que a celebração da ceia seja de fato um lembrete daquilo que o Senhor fez por nós. Diante dessas verdades, nós oramos, agradecemos e glorificamos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, se nós encerramos então o nosso culto, quero receber um soco de você aí na saída, mas aquele com a mãozinha só. E espero reencontrá-lo na semana que vem. Vamos continuar desenvolvendo então a nossa série e aprendendo através da Escritura. Que Deus abençoe e uma ótima semana. Amém.